Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever por aqui e já deixar o seu curtir nesse vídeo, porque é muito importante para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo e assim trazer mais conteúdo como esse para o canal. Hoje eu separei um assunto muito importante e eu preciso que você preste atenção, porque a gente vai falar sobre os 5 principais erros que toda confeiteira comete quando vai fazer uma ganache. Então, se você não quer errar na próxima vez que você for para a cozinha, se você não quer perder matéria-prima fazendo ganache em ponto errado, fica nesse vídeo que o quinto errinho ele vai te surpreender. Então, gruda aqui comigo. Fica até o final. Se você é uma confeiteira que quer melhorar a qualidade das suas produções, eu te convido a ficar aqui comigo, porque eu tenho certeza que a gente vai melhorar as suas ganaches só corrigindo esses 5 errinhos agora. Bom, gente, vamos lá, né? Todos esses erros são importantes. E quando eu falo que toda confeiteira comete ou já cometeu uma vez na vida, eu não estou falando de confeiteiras iniciantes, eu estou falando de qualquer confeiteira. Até confeiteiras já avançadas cometem esses erros, porque ganache é algo que precisa ser estudado muito a fundo. Quando a gente fala de fazer ganache, nós não estamos falando somente de reproduzir receitas, tem uma química que acontece ali. E se você não entender o que está acontecendo por trás da receita, você vai ter problemas na hora de fazer essa receita na sua casa ou no seu ateliê, e você pode vir a ter problemas como perda de material, perda de clientes, se você fizer uma ganache muito mole para um bolo que precisava de uma ganache mais firme. Então, ganache é uma receita que precisa ser estudada a fundo se você quiser o melhor resultado. Se para você qualquer resultado tá bom, então esse vídeo não é para você, é melhor você procurar outro, tá? Agora, se você realmente quer o melhor resultado possível, se você quer fidelizar os seus clientes com as suas ganaches, já pega o papel e caneta, que eu vou contar para você quais são os principais erros que as confeiteiras cometem quando vão fazer essa receita. Bom, o primeiro erro, e não menos importante, é achar que pode pegar o creme de leite da receita e substituir por suco na mesma proporção que a ganache vai dar certo. Se você fizer isso, a sua ganache ficará mole, não é nem provavelmente, ela vai ficar mole demais, tá bom? E por que isso? Porque a ganache feita com creme de leite, ela tem uma outra estrutura do que a ganache feita com suco. Quando você olha para o creme de leite, nós estamos falando de uma matéria-prima complexa. Ali dentro a gente tem gorduras e tem líquidos, diferente de um suco de frutas. Você vai olhar a composição do suco de frutas, tem sucos que tem mais gordura, tem sucos que tem menos, mas quando você pensar, por exemplo, ali no suco de limão, gente, nem se compara, não tem como a gente comparar com a quantidade de gordura de um creme de leite. Então, se você usar na mesma proporção, você estará adicionando mais líquido naquela receita. Porque pensa comigo, se o seu creme de leite é um creme de leite 35%, estou supondo, e você vai usar 100 gramas desse creme de leite na sua receita, 35% está em forma de gordura. E a gente só tem nessa receita 65 gramas, né? 65 gramas de líquido contra 35 de gordura. E aí você vai substituir essas 100 gramas por 100 gramas de suco. O que vai acontecer? A sua ganache vai ficar mole demais, porque você está adicionando mais líquido sem perceber. Então, cuidado com esse erro. Preste atenção quando você for fazer a substituição do creme de leite da receita por suco de frutas. Errinho número 2. Não se atentar à quantidade de massa de cacau que tem na receita. Os chocolates não são todos iguais. Cada chocolate tem uma concentração diferente de massa de cacau. E a massa de cacau, ela funciona como uma gelatina na nossa receita.
tá? Quanto mais massa de cacau, mais firme a nossa receita tende a ficar. Então, se você usar a mesma quantidade de creme de leite, né, para um chocolate ao leite e um chocolate 100%, a sua ganache 100% vai ficar muito mais firme do que a sua ganache feita com o chocolate ao leite, se a gente usar a mesma quantidade de líquido na receita. Por isso, tome muito cuidado se você não se atenta à quantidade de massa de cacau que tem nos chocolates que você está usando. Preste atenção e tome cuidado. Quanto mais massa de cacau, mais líquido você vai precisar colocar ali, a fim de deixar a sua receita num ponto mais cremoso e menos firme. Agora, terceiro errinho, e preste muita atenção, gente, esse é um erro muito comum que a grande maioria das confeiteiras comete, que é não se atentar à finalidade daquela ganache. Se você usar uma ganache em ponto firme para rechear um bolo, o seu bolo vai ficar duro, tá? E da mesma forma que se você usar uma ganache em ponto mole para rechear o seu bolo vai desmoronar. E se você usar uma ganache em ponto mole para fazer suas trufinhas, você não vai conseguir porque ela vai ficar mole demais. Então, antes de você partir para a cozinha e fazer a sua receitinha de ganache, desenha o quadro certinho dessa ganache. Essa ganache, ela vai ficar como? Ela vai ficar, o seu bolo, ele vai ficar como? Ele vai ficar exposto. Se seu bolo for ficar exposto, você precisa de uma ganache para recheio um pouquinho mais firme. O seu bolo, ele vai ser armazenado na geladeira o tempo inteiro, então a sua ganache não precisa ser tão firme assim. O que seria desenhar o quadro da ganache? É você ver certinho como vai ficar armazenado o seu bolo. Ah, o cliente vai consumir o seu bolo de pote, ele vai consumir seu bolo gelado? Vai. Então a sua ganache não pode estar em ponto firme, você vai usar a ganache num ponto mais mole. Viram que existe diversos pontos para a mesma ganache, você precisa se atentar a isso. Então a quantidade de líquido não muda só por conta do chocolate que a gente usa, a quantidade de líquido muda também por conta da finalidade daquela ganache. Vai ser para recheio? Então um pouquinho mais de líquido do que se fosse para cobertura. Precisa tomar cuidado, gente. Por isso que eu volto a repetir aqui, estudem a ganache. Ela é uma receita muito complexa, ela é uma receita que precisa cuidado. Não é assim, ah, peguei um bolo para amanhã e vou pegar qualquer receita de ganache na internet e vou reproduzir, que vai dar bom, porque não vai. Aquela receita da internet, ela é ideal, de repente, para cobertura. Só que por que eu tô falando? Porque as receitas não vêm explicando certinho aquela ganache é para cobertura, aquela ganache é para recheio. É difícil as receitas que vêm descritivas do ideal, para que elas servem. Então, gente, estuda, faça as ganaches com antecedência, não saia fazendo e já aplicando, faça testes. Vocês vão poder usar os testes? Com certeza, a gente não vai perder. Fazer testes não é sinônimo de perca, tá bom? E esse é o nosso quarto erro, não testar as suas ganaches. É importante que você teste as suas ganaches antes de aplicar nos seus bolos. Não dá para pegar a receita da internet, trazer para dentro da sua casa, usar nas suas produções sem antes fazer o teste para ver como aquela receitinha vai se comportar. Por quê? Por conta do nosso próximo erro. O erro número 5, né? Esses últimos errinhos estavam todos ligados. O erro número 5 é quando você, confeiteira, pega a receita na internet e não se atenta sobre as condições que aquela receita foi feita. Você pega uma receita de uma confeiteira na internet, uma confeiteira que mora em um lugar quente, que ela usa consequentemente uma ganache mais firme, e você traz essa receita para usar no sul do Brasil ou no frio da Europa, no frio dos Estados Unidos, você vai lá fazer a mesma receitinha que a confeiteira que mora no Brasil estava usando. E aí que você precisa entender que a ganache ela se comporta de diferentes maneiras de acordo com o clima. Então, se você está num lugar um pouco mais quente, você vai fazer ganaches no ponto um pouco mais firme, para que elas tenham mais estabilidade ao calor.
Você está num lugar muito frio, você vai fazer ganaches em um ponto um pouquinho mais mole, para que você consiga trabalhar com ela. Então, quando você for e ver uma receita na internet, se pergunte como que será que essa receita foi feita? Será que lá é calor? Será que lá é frio? E na grande maioria das vezes, vocês não vão ter essa resposta. Então, por isso é importante você voltar ali no erro 4 e fazer os testes das suas ganaches, para que você verifique se aquela ganache é ideal mesmo, se ela é aquela ganache que você precisa. Dentro do curso, eu falo muito isso para vocês, façam os testes dentro da academia. Eu falo isso direto, faça os testes das ganaches, indiferente se eu estou dando a proporção aqui para você ou não, faça, porque ela vai se comportar de forma diferente para cada uma das minhas alunas. Eu tenho aluna que mora lá no Nordeste, aqui, né, no Nordeste. Eu tenho alunas que moram no Sul, então é muito importante vocês tomarem esse cuidado, tá bom? Gente, ganache é um assunto muito complexo e eu podia ficar apontando aqui zilhões de erros que as confeiteiras cometem todos os dias e eu acho que eu não ia acabar nunca mais. Porque é um assunto que precisa ser estudado de forma profunda para que vocês tenham clareza e apliquem a ganache da melhor forma possível no trabalho de vocês. Agora eu tenho um convite muito especial para fazer aqui para vocês. Está rolando a pré-venda do workshop da Ganache Veludo. Dia 5 de janeiro nós teremos o workshop da Ganache Veludo, onde vocês irão aprender a receita da Ganache Veludo branca, a receita da Ganache Veludo blend, como você aplicar e rechear os seus bolos, como você fazer decorações usando a Ganache Veludo. E o workshop é para todo mundo, pode ser confeiteiras que estão começando agora, pode ser confeiteiras avançadas. Então eu quero convidar vocês a participar desse workshop e ele está na pré-venda e por isso ele está com um preço absurdamente baixo. Então eu quero convidar vocês a clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você garantir a sua vaga para o workshop. Você vai ter 7 dias de garantia, caso você desista de participar, o que eu acho que você não deveria, porque pelo preço que o workshop tá, eu tenho certeza que tá valendo muito a pena. E o workshop vai ficar gravado, vocês vão poder assistir e rever quantas vezes vocês quiserem ao longo de um ano. Então clica aqui para garantir a sua vaga e aprender de vez a minha receita da Ganache Veludo. Pessoal, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado, tá? E eu gostaria que vocês deixassem algumas opiniões de outros conteúdos para eu estar trazendo aqui para o YouTube. Então comente aqui embaixo um conteúdo que vocês acham que a gente deveria falar sobre, que eu vou ler com muito amor e carinho e eu vou trazer aqui para vocês. Um beijo grande, se cuidem e a gente se vê.